Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da Família Raimann. E hoje nós vamos falar sobre as indulgências. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se agora, é de graça e ajuda muito o canal a crescer. Depois que você assistir esse vídeo sobre as indulgências, se você achar que foi interessante, coloca aí um comentário para nós. Se você também não gostou, se você acha que a gente falou alguma bobagem, coloca um comentário aí para nós. Como a Carol falou, deixa aí um like, compartilha com seus amigos lá nos seus grupos de WhatsApp, tá bem? As indulgências são uma realidade antiga na Igreja Católica e no decorrer dos anos foram motivos de questionamentos para muitos, como também foram, para os que creem, um meio de rezar pelos falecidos e buscar a remissão dos pecados. Para que as pessoas entendam o que é indulgência, Maria Carolina, é necessário entender antes o que é a pena temporal. Quando vamos nos confessar, o sacerdote nos perdoa a pena eterna. Por causa dos nossos pecados, nós merecemos o inferno. Então, o sacerdote perdoa os nossos pecados e com isso nós seremos salvos. Mas, ao mesmo tempo, o pecado tornou o nosso coração pior. Nosso coração não está pronto para entrar no céu. Se eu me confessar e morrer imediatamente após a confissão, eu estou salvo, mas não sou santo, porque ainda não amo a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Então, a pessoa que morre nessa situação vai para onde? Para onde? Purgatório. O purgatório. E ali vai purificar-se. A indulgência é a remissão desse tempo do purgatório. A absolvição sacramental livra a pessoa do inferno e a indulgência livra a pessoa do purgatório. Ficou claro? Exato. E aí eu acredito que fica muito fácil de entender quando nós aqui da família Raimann falamos que somos caçadores de indulgência, né? Exato. Nós tentamos ganhar indulgências todos os dias, né? Inclusive para nós e também para as almas do purgatório, as santas almas que já estão lá. Então, com essa explicação, acredito que ficou bem claro, né? Exato. E no início do cristianismo, quando as pessoas iam recorrer ao sacramento da reconciliação, né, a confissão, a ordem das coisas era diferente dos tempos de hoje, né? Atualmente nós vamos ao padre e ele nos dá o perdão dos pecados e aí passa uma penitência para nós cumprirmos depois da confissão. No início da igreja era diferente. A pessoa confessava os seus pecados, o padre passava a penitência e então a pessoa ficava cumprindo aquela penitência durante vários meses e às vezes até longos anos, para que finalmente ela fosse perdoada dos seus pecados. Acontece que nessa época havia a perseguição da igreja, né? E também havia vários mártires já. Então, os cristãos que estavam aprisionados e que iam morrer condenados à morte pelos seus perseguidores, né, do Império Romano, muitas vezes escreviam cartas aos bispos dizendo: Senhor bispo, eu vou morrer e a minha morte será uma penitência. Use essa penitência para remir as penas, para perdoar a penitência de outra pessoa. Então, eram mártires que se ofereciam para cumprir penitência no lugar daquelas pessoas, né? Então, a origem da indulgência consiste nisso. Sabemos que somos um só corpo e sendo um só corpo enquanto igreja, a penitência, o martírio de alguns pode servir sim para compensar a penitência de outros. Na verdade, essa história de amor, ela está na raiz do surgimento das indulgências. Olha que bonito. Bonito sim, Carol. E muito interessante nós vermos, né, que um mártir podia oferecer aquele sofrimento, aquela dor, aquela penitência que ele ia passar por um outro cristão que tinha uma penitência muito grande para cumprir. Como nós vimos, às vezes as penitências levavam até anos para serem cumpridas. Desculpa interromper o seu vídeo, mas é um assunto muito importante. Nós viemos lhe pedir ajuda. A nossa família evangeliza através da internet com vídeos diários e contamos com a sua caridade.
Mande um Pix para nós de qualquer valor por mais insignificante que possa parecer, porque o pouco com Deus é muito. A chave Pix está aparecendo aqui na tela. Deus lhe pague e recompense. Mas é bem interessante mesmo, nós sabemos que nós somos um único corpo, né? Um único corpo e que um pode oferecer uma penitência pelo outro, como hoje nós oferecemos pelas almas do purgatório, né? Para remir essas penas dessas almas. Exatamente. Essa é a comunhão dos santos, né, que nós falamos. Tanto nós aqui que estamos na igreja militante, com os que estão já no céu, as almas do purgatório. Então isso é muito bonito de nós pensarmos como a igreja católica é rica nesse sentido. E é bom nós pontuarmos também o que a indulgência não é. Ela não é uma permissão para cometer pecado, nem o perdão do futuro pecado. Não é o perdão da culpa do pecado, pois supõe que o pecado já foi perdoado na confissão, tá? Não é uma isenção de qualquer lei ou dever, pelo contrário, significa um pagamento mais completo da dívida que o pecador deve a Deus. Não confere imunidade contra a tentação, né? Ou remove a possibilidade de lapsos subsequentes em pecado, tá? Então isso é importante de saber. E muito menos uma indulgência é a compra de um perdão que assegura ao comprador a salvação ou libera a alma de outro do purgatório. Não, tá? E aqui vai uma dica valiosa. Não acredite naquele seu professorzinho de história comunista que diz que a Santa Igreja vendia indulgências, tá? E que por isso surgiu a revolta de Lutero. Isso é fake news. Fake news. Mas, Carol, diz uma coisa. Qual é a diferença entre indulgência plenária e indulgência parcial? Ah, legal. A indulgência plenária, o próprio nome diz, ela redime totalmente a pena para que a pessoa teria, né, que cumprir. Então, ela é plenária, plena. Enquanto a indulgência parcial redime só em partes. A plenária, ela é totalmente eficaz e definitiva para as pessoas mortas. Por exemplo, se eu tenho um parente que faleceu e eu cumpro uma obra indulgenciada, essa pessoa, então, estaria liberta de todo o seu tempo do purgatório. É isso que a igreja nos ensina. Para receber uma indulgência plenária, é necessário estar em estado de graça e outras 3 condições: a confissão sacramental, a comunhão sacramental e a oração pelo Santo Padre o Papa. E é interessante saber que quando a pessoa não consegue cumprir todas as exigências, talvez ela ainda ganhe uma indulgência, só que daí parcial, né? Exatamente. A pessoa, para receber a indulgência, então ela precisa ter condição para cumprir essas obras. Se uma pessoa está em estado de pecado, numa situação irregular e não pode se confessar, logo é evidente que ela não pode receber a indulgência. Carol, e você falou em cumprir as obras. As obras podem ser uma visita a um cemitério, a uma igreja, a um santuário, fazer uma peregrinação, entre outras práticas. Cada indulgência tem a sua, né? Mas sobre essas outras práticas, nós vamos deixar para falar em um outro vídeo, ok? Ok. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E amanhã é quarta-feira, dia de Orando com Padre Pio aqui no canal ao meio-dia. Não perca!